Chegamos em Ninh Bình, uma região, uma cidade, na verdade, aqui do Vietnã, no norte, que fica a mais ou menos uns 100 quilômetros de Hanoi. Dá mais ou menos umas 3 horas até aqui, tudo depende do trânsito. O primeiro ponto de parada é a antiga capital aqui do Vietnã, que chama Hoa Lu. Foi capital durante 42 anos e depois ela foi transferida em 1010 para Hanoi. Olha só, Hanoi tem mais de 1000 anos. Aqui, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais da dinastia que dominava o Vietnã naquela época e da história aqui da cidade. Logo aqui na entrada, então, de Hoa Lu, a gente aprende um pouquinho mais da história aqui do Vietnã. A nossa guia, ela nos explicou que no passado a China dominou aqui por mais ou menos uns 800 anos, até que finalmente as pessoas começaram a se organizar, os exércitos começaram a se organizar e um rei se autoproclamou com a ajuda, então, de outros, obviamente, e a China reconheceu, então, esse reinado. Muitas coisas aconteceram. Teve uma rainha teve que se casar com outro militar para conseguir continuar passando isso e a China não invadir aqui. Enfim, muitas coisas aconteceram até que finalmente foi criada essa capital aqui no ano de 968, sim, antes do 1968, mas foi só durante 42 anos. E Vietnã, o que é muito interessante, eu não sabia, só começou a ser chamado depois de Ho Chi Minh, que foi há 50, 60 anos atrás, olha só. Porque Viet são as tribos do norte e não era as tribos do sul. Aí juntou tudo numa coisa só. E aqui, então, a gente tem toda a história contada. E quando a gente chega, o guia explica, então, pra gente poder entender o que é esse espaço aqui em Ninh Bình. Então, com toda essa história, passaram 3 reis por aqui. E esse lugar, ele foi escolhido para ser, né, a capital, dinastias e tudo mais, por causa das montanhas, porque ele era cercado só por causa do relevo. Só que também por causa disso era um lugar muito de difícil acesso. Foi mudado para Hanoi porque lá tem 2 rios e facilitava então a questão da agricultura. Uma visita guiada que é muito mais interessante porque a gente não aprende apenas sobre o lugar, a gente aprende também sobre a cultura. A gente vê então por que para entrar nos templos é tão alto, tem aquele degrau tão alto, porque quando a gente passa, a gente prova que a gente é humano e não espírito, a gente sempre tem que olhar para baixo. A gente vê também o porquê que eles queimam incensos aqui, porque o aroma e a pontinha que fica queimando do incenso guia os espíritos então para o seu lugar correto. A gente aprende por que aqui estão as letrinhas em mandarim e não na língua deles, porque quando os chineses chegaram, eles destruíram absolutamente tudo da língua dos vietnamitas daquela época, e então depois os portugueses, os jesuítas ensinaram a fazer o próprio alfabeto vietnamita, mas quem ganhou a fama foi um francês, tá? Mas na verdade foram os portugueses. Mas assim, a gente aprende muito mais do que apenas o que foi essa capital. É muito mais sobre a história mesmo do Vietnã e as tradições que muitas ainda perduram até hoje. Aqui a gente tem uma Dragon Bed, que seria um trono, uma espécie de trono, onde só o rei e a rainha são autorizados a se sentar ali. Isso daqui não é daquela época lá do século X, isso daqui é de um período do século XV, na verdade, porque é muito mais para representar então o respeito que eles têm por aquela época. Mas olha só que legal, só os reis poderiam sentar ali. Então aqui hoje como uma forma de respeito mesmo, pra gente ver como é que era no passado. Hoje o nosso almoço é aqui na Chef Zhao, aqui em Ninh Bình. Aqui ela serve um set, um menu, onde a gente prova tudo que tem de melhor aqui da comida vietnamita. Inclusive, algumas coisas são produzidas aqui mesmo, como o camarão, como as folhinhas que a gente come em alguns spring rolls, entre outras coisas. Aqui também a gente tem esse visual.
Todas as mesas têm essa vista dos campos de arroz e das montanhas tão típicas aqui de Ninh Bình. 16 năm tôi làm cái ngành du lịch để nấu ăn cho khách như này, tất cả đều giới thiệu những món ăn địa phương. Và điều mong muốn của chúng tôi đó là có thể mang hết tất cả những tâm huyết của mình, những món ăn của địa phương mình để giới thiệu cho các du khách kể cả nước trong lẫn nước ngoài có thể biết được những cái ẩm thực của Việt Nam mình. Essa daqui é a Hang Mua Cave, a caverna que tem aqui em Ninh Bình, uma das principais atrações daqui. O nome dela, se a gente traduzir, é a Dancing Cave, a caverna da dança, porque um rei de uma dinastia dormiu aqui e ele sonhou então que tinha dança na volta dele, então ele passou a chamar Dancing Cave. Aqui na Hoang Mua, que é uma caverna, também tem um lugar aqui para subir, que são 468 degraus para subir até aqui. Essa montanha a gente pode subir por dois lados. Para o lado da direita, quando a gente chega no meio da escadaria, a gente pode decidir. Para o lado da direita, a gente vai ver algumas estátuas da deusa da misericórdia, que é a Guani, e também uma estátua de dragão. E para o outro lado, tem um pagodá, que a gente também consegue ter à vista. Assim, vale a pena ir para os dois lados, é óbvio, só que são 468 degraus. Tem que estar preparado com água aqui, dar uma paradinha de vez em quando, porque realmente é cansativo. Aqui de cima a gente vê os barquinhos passando lá embaixo, o passeio mais tradicional aqui de Ninh Bình, onde a gente anda pelo meio dos arrozais, e do outro lado a gente tem a vista da cidade. E agora chegou a hora da gente andar de barco, um dos passeios mais legais de se fazer aqui em Ninh Bình. Acabamos de fazer o passeio aqui em Tan Coc, que é um passeio onde a gente vai no meio das plantações de arroz e com as montanhas à nossa volta. Esse passeio leva mais ou menos 1h30 para ele terminar e é muito legal porque a gente vai e volta e vai passando por dentro da rocha. Tem uma que é bem longa, assim, tá escuro, tem umas luzes, é muito interessante. E ao longo do caminho, além dos arrozais, a gente vai vendo também algumas outras construções. É interessante que se tu observar nas pedras, às vezes tem até umas cabras subindo. É bem legal, é um dos passeios mais importantes e mais recomendados de se fazer aqui em Ninh Bình. Nosso segundo dia em Ninh Bình começa com um passeio de bicicleta em meio aos arrozais. E uma das paradas que a gente faz é no Tai Vi Temple, esse daqui que a gente está vendo. Esse templo é dedicado então ao guerreiro que venceu Gengis Khan na batalha, quando a Mongólia tentou invadir aqui essa região. Mas uma das coisas mais importantes que tem aqui, além da importância histórica, obviamente, das dinastias que passaram por aqui, da dedicação então a esse templo, também foi a música que a gente escutou lá dentro. Lá tem um senhor de 84 anos que ele toca, que ele aprendeu sozinho a tocar instrumentos todos muito rústicos, feitos de bambu, de chifre, de pele de cobra, várias coisas, e ele simplesmente começou a tocar pra gente e foi, eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente já viu até agora no Vietnã. É muito bonito quando a gente vê assim a tradição sendo mantida. A música que ele estava tocando era algo muito tradicional, que está se perdendo, mas que ele mantém aqui, e ele sempre que ele vê pessoas interessadas em escutar a música dele, ele toca.
E ele também é muito famoso, tanto aqui no Vietnã, então, por ensinar outras pessoas a manter essa música sempre viva, quanto na Europa e em outros países também da América do Sul. Esse daqui que a gente está visitando agora é o templo da mãe do último rei aqui. E olha só como ele é bonito. Ele fica dentro de uma caverna e aqui na minha frente estão os arrozais. É mais um dos pontos de parada do nosso passeio de bicicleta. Um dos outros lugares muito bonitos de serem visitados aqui em Ninh Binh é o Pich Dong Pagoda. A gente está agora no topo dele, são 100 degraus daqui e ao longo do caminho inteiro a gente vai passando por outros templos que tem aqui, inclusive por dentro de uma das cavernas, que das 3 cavernas mais bonitas do norte do Vietnã, essa daqui é considerada a segunda. Aqui dentro dessa caverna, então, tem templos também que a gente consegue observar todas as imagens ali. Ele tá fechado, a gente não pode entrar, a gente só pode ver de fora, mas continua sendo belíssimo. E aqui de cima, do alto, a gente também tem uma vista muito bonita para as montanhas. E assim a gente encerra esses 2 dias aqui em Ninh Binh. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou muito. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Todos os links e nomes e informações estão aqui na descrição desse vídeo. Não esquece que a gente tem uma playlist inteira do Vietnã aqui no nosso canal. E até a próxima! Còn anh và em cùng tình yêu ở lại, nhờ bao người yêu mới đi qua vùng heo may. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng chưa thơm qua, phải chăng xanh xanh lúa thẳng cánh bay cò bay, với cánh tay dựng lên đất trời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, lúa đổ về sông qua những lưng đồi. Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dáng xinh cười sao chẳng